Senhor, nós te louvamos, entramos na tua presença para te exaltar, ó Deus, e pedir a tua bênção, meu Deus, nesse instante, sobre cada vida que se encontra aqui neste lugar, aqui na tua casa, onde nós se reunimos, para nós juntos louvarmos e adorar o Senhor. Receba o nosso louvor nesta noite, ó Pai, a nossa adoração, que tudo será feito aqui é para a glória do Senhor, é para a edificação nossa espiritual e para a exaltação do Senhor. Abençoa cada irmão e ouvinte da tua palavra, aqueles que se encontram em casa ouvindo, meu Deus, através da live, que o Senhor possa abençoá-lo, visitá-lo com salvação, com restauração, para a glória do Senhor. Abençoa, meu Deus, a tua igreja, abençoa a tua obra, aviva a tua igreja nesta noite, meu Deus. Abençoa os que vão participar diretamente e indireto. Abençoa também a ministrante da tua palavra. Usa a tua filha, fala conosco, Senhor, nesta noite, para a glória do Senhor. Nós te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Vamos continuar louvando. O grupo varonil está com a oportunidade nessa noite de trazer os dois louvores. Logo após, o presbítero Lindomar, ele está fazendo a leitura da palavra de Deus e ele mesmo ora agradecendo ao Senhor Jesus pela leitura da palavra do Senhor. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. 84 na harpa cristã, e depois o 440. 84 e 440 na harpa.
Meus amados irmãos, eu trago a minha saudação nesta noite, no nome de Jesus. Quero convidar a igreja, neste momento, a se colocar em pé, para juntos fazer uso da palavra de Deus, na primeira epístola de João, no capítulo 1, iniciarmos pelo versículo de número 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, ao iniciarmos pelo verso de número 5, meu irmão. Primeira epístola de João, meus amados irmãos, capítulo 1, e verso 5, diz assim a palavra do Senhor Jesus. E esta é a mensagem de que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andemos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E se o Filho nos purificou de todo o pecado, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Vamos orar, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade que estamos na tua casa, para te cultuar, para te adorar, para te servir, para prestar nossa adoração ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rogamos ao Pai a tua bênção sobre esta reunião, Deus. Se faz presente em nosso meio e que o teu Espírito Santo venha trabalhar de maneira toda especial em cada coração. E que tudo que viemos fazer aqui, ó Deus, seja único e exclusivamente para ti. Pois nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus. Amém. E amém, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Eu quero convidar o Vozes de Júbilo para trazer seu louvor depois do Vozes de Júbilo. O irmão Adolfo, ele vai estar também louvando ao nosso Deus. Eu saldo o irmão na graça e a paz do Senhor Jesus.
Oh, glórias a Deus. É mais fácil te adorar depois de atravessar o mar. De provisão, resposta de oração. É bem mais fácil não temer, ficar de pé e não ceder, quando a fornalha não é consequência. Mas Deus, eu quero te honrar, se até leões eu enfrentar, se o vale eu atravessar, com minha vida te honrar, ter forças pra adorar, mesmo na dor. Eu te adorarei, não vou me calar, te adorarei. Eu não canso de dizer que tu és rei. Seja como for, é pra sempre ter o meu louvor. Eu nasci mesmo pra ser adorador. Mas Deus, eu quero te honrar, se até leões eu enfrentar, se o vale eu atravessar, com minha vida te honrar, ter forças pra adorar, mesmo na dor. Eu te adorarei, não vou me calar, te adorarei. Eu não canso de dizer que tu és rei. Seja como for, é pra sempre ter o meu louvor. Eu nasci mesmo pra ser adorador. Na alegria ou na dor, escolho te adorar, Senhor. Não é só pelo que fazes, mas pelo que tu és pra mim. Eu te adorarei, não vou me calar, te adorarei. Eu não canso de dizer que tu és rei. Seja como for, é pra sempre ter o meu louvor. Eu nasci mesmo pra ser adorador. Eu nasci mesmo pra ser adorador. Eu nasci mesmo pra ser adorador. Amém, Senhor. Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. Eu queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que preparada está para os santos.
andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar aos céus. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar aos céus. Chegando lá, eu quero a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, pois dos meus olhos toda lágrima Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O grupo Cedro está com a oportunidade também de trazer seu louvor depois do louvor do grupo Cedro. A irmã Regiane, ela está com a oportunidade de trazer também o seu louvor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós também saudamos a amada igreja em nome do Santo Senhor Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Mais que
sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, o meio e fim. Que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, que tem feito grandes coisas. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Deu um problemazinho aqui na internet, irmãos. A gente vai convidar a irmã Claita para trazer a palavra do Senhor. Logo após a gente chama os irmãos que estão na escala para trazer seu louvor. Amém? Vamos entrar na presença do Senhor, continuar louvando. E agora vamos ouvir a mensagem do Senhor e vamos receber e guardar no nosso coração. Amém. Eu tenho o prazer de saudar todos em nome do Senhor Jesus. Nós hoje vamos estar estudando a lição da nossa escola dominical de número 6, né? Os irmãos que já estavam avisados aí pelo boletim, trouxeram a revista, leem pela revista. E os demais que não trouxeram, vamos fazer a leitura no livro de Lucas, no capítulo 4, os 4 primeiros versículos, e depois vamos para o versículo 16. Vamos passar alguns versículos do mesmo capítulo, vamos para o 16 e vamos realizar a leitura da palavra do Senhor. Lucas 4, a partir do versículo 1. E quando a gente terminar os 4 primeiros versículos, a gente vai para o 16. Vamos tentar remir o tempo, né? E trabalhar de forma mais sucinta possível. A leitura da palavra do Senhor diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 16 do mesmo capítulo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Vamos orar. Pai de toda a glória, nós te agradecemos pelo Senhor ter nos trazido até a tua casa nessa noite, para juntos louvarmos e engrandecermos o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Ajuda-nos a nessa noite meditarmos na tua palavra e nos alimentarmos através da mesma e fortalecermos a nossa fé, a nossa comunhão contigo, direcionar os nossos passos através da tua orientação, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Em nome do seu Filho, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O título da lição, que está sendo ministrada hoje, porque domingo a nossa escola bíblica foi uma escola especial, referente ao Dia das Mães, é a lição de número 6 e o título é As Nossas Armas Espirituais. É o título da nossa lição. E o texto de destaque, ou o texto áureo, é em 2 Coríntios 10:4, que diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Os objetivos da nossa lição, nosso estudo, é enfatizar o sentido das armas do crente, esclarecer que a prática da oração e do jejum fazem parte dessas armas, mostrar que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele foi quem primeiro usou as armas e nos deu
as orientações de como elas são importantes. Antes de nós passarmos a falar sobre especificamente as armas, meus irmãos, é importante a gente relembrar aquele texto lá de Efésios que fala sobre toda a armadura, né? O texto lá de Efésios, capítulo 6, vai falar de toda a armadura, de todos os elementos da armadura que nós, como crente, como servo de Deus, devemos procurar ter no nosso arsenal, né? O crente bem preparado, um crente que realmente quer ser vencedor das batalhas espirituais, ele vai estar com toda a armadura no seu arsenal, né? Não vai dispensar nenhum dos elementos da armadura. E lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, quando ele começa a falar sobre a armadura, ele vai dar vários elementos, mas nós entendemos que desses elementos que compõem a armadura, um dos que ele vai destacar como a arma, e aí essa arma ela serve de defesa e também serve para ataque em determinadas situações, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a gente, como servo de Deus, a gente precisa entender, baseado na lição anterior, que o nosso inimigo não é o nosso irmão. O nosso inimigo não é as pessoas que nos rodeiam. Não é contra eles que nós devemos gastar nossa força, nossa energia e nossa inteligência. Na lição 5, a gente estudou que os nossos inimigos, os inimigos que se opõem à nossa fé cristã e que estão a dar trabalho na nossa jornada, é o diabo, a carne e o mundo. Então, esses inimigos, para que nós possamos vencê-lo, nós precisamos usar armas que possam atingi-los, né? O diabo, ele é um ser espiritual. A carne que ele está falando é a nossa natureza humana pecaminosa. Também não é algo físico. E o mundo que ele está falando é o sistema mundano, é os princípios mundanos, é o mundo que jaz no maligno, todo esse sistema que se afastou do propósito de Deus para a humanidade. Então, se eu tenho inimigos que não são materiais, eu também preciso, para combater esses inimigos, ter armas que não são materiais, armas espirituais. Eu preciso colocar isso em mente. E aí as armas, na Bíblia, você vai encontrar várias passagens em que armas físicas diferentes foram utilizadas para determinados fins. Você vai ter, na Bíblia, as armas que eram usadas pelo exército do povo de Deus: espada, vara, funda, arco, flecha, lança, dardo, né? As de defesa, o escudo, o capacete, a couraça, a caneleira. Todas essas armas eram armas físicas que o exército usava para se proteger do seu inimigo físico. Algumas de defesa e outras de ataque. Mas nós, crentes, servos do Senhor, o nosso arsenal é diferente. Nossas armas são espirituais. E nós precisamos, além de possuí-las, saber manejá-las. Porque se você tem uma ferramenta e você não sabe utilizar direito, você corre o risco de tanto se machucar como machucar outras pessoas, né? Por exemplo, a espada, que é a palavra de Deus. Se você não usar da maneira adequada, orientada pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da orientação, da submissão, da autoridade de Deus, você pode sim causar estragos que não deveria, porque é algo que pode sim lhe ajudar e que deve ser usado para que você se defenda das astutas ciladas do inimigo.
quando a gente vê essas duas leituras, essas duas partes do capítulo 4 que nós lemos, por exemplo, são dois momentos em que Jesus usa a palavra. No primeiro momento da tentação, ele não rebateu o inimigo com outra coisa não, ele usou a palavra. E no momento em que ele chega na sua sinagoga, na sinagoga em que ele tinha costume de ir, ele também usa a palavra. Ele é um dos exemplos que nós tomamos como base para o uso da palavra. Quando nós falamos de armas espirituais, nós devemos entender que é necessário saber utilizá-las. E que quem nos pode dar a capacidade de usar as armas espirituais da forma certa é Deus. E que nós precisamos pedir a Ele discernimento para usar as armas espirituais da forma correta e na hora que deve ser utilizado. Em várias situações, o Senhor Jesus também calou. Ele não usou a palavra. Ele podia ter usado, mas ele preferiu não falar, não usar. Por quê? Porque com a sabedoria que ele tinha do alto, ele sabia que não era o momento e não era a situação. Então ele ficou calado. Tem gente que fica tentando adivinhar o que foi que ele escreveu na areia naquela ocasião em que trouxeram a mulher que estava em ato de adultério. Ficam tentando adivinhar, ficam especulando. Por que ele não disse isso? Por que ele não disse aquilo? Por que ele não usou a lei? Por que ele não pegou o texto da lei e naquele momento usou com aqueles homens que estavam de maneira errada, equivocada, né? Tentando armar uma armadilha para pegar Jesus em alguma falta? Por que ele não usou? Por que ele não desmanchou com a palavra? Porque ele não quis. Porque a espada tem que você saber usar. O soldado, ele tem que estar preparado para usar a arma na hora certa, da forma certa, e recuar e guardar na bainha, como diz o ditado, quando for preciso que ela esteja na bainha. Então, as armas do crente, elas são armas espirituais. E elas servem de ataque ou de defesa, né? E nós precisamos de quê? Do discernimento do alto para saber usar. Porque tem hora que nós também precisamos guardar a arma e não utilizar. Antes de passar aqui adiante, na questão aqui das estratégias do inimigo e de como nós nos posicionarmos diante dessas estratégias do inimigo, o escudo, o capacete e a couraça, né, que temos como exemplo aí algumas histórias da Bíblia em que eles foram utilizados. E lá na leitura, lá no texto de Efésios, quando fala da armadura, vai falar do escudo da fé e do capacete da salvação, né? São ferramentas de defesa, né? São ferramentas de defesa que nós, crentes, servos de Deus, devemos utilizar. Por exemplo, o capacete da salvação protege a nossa mente de um bocado de coisa, né? Você sabe que é salvo, você sabe que vai morar no céu. Então, o inimigo, ele pode lançar um bocado de ardilhosidade ao redor disso, mas você tem a convicção. Sua mente está protegida, né? Ele lança setas, ele com a permissão de Deus, é claro, ele permite para o nosso bem, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, e o inimigo lança suas setas malignas para nos destruir, para nos ver no chão, e a gente usa o quê? A fé, o escudo, ó. Coloca o escudo da fé no meio, e aí os dardos inflamados do maligno batem no escudo e voltam e não nos atingem, né? A couraça da justiça. Aqueles que praticam a justiça, que falam e que vivem a verdade, estão protegidos por ela, porque é assim que a coisa funciona. Se você tem, você está protegido. Se você não tem, você está desprotegido. E
você precisa ter cuidado com isso, porque esses mecanismos de defesa que fazem parte, ou que devem fazer parte da nossa armadura, eles precisam existir na nossa vida. A convicção da salvação, a fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e no nosso Deus como o soberano Deus que controla todas as coisas. A couraça da justiça, porque o pai da mentira é o diabo, o pai do engano é o diabo. Quem vive fundamentado nisso e pensando nisso e agindo através disso, não tem parte com Deus. Então eu preciso estar protegido pela couraça da justiça. E aí, o interessante que muitas vezes nós, servos de Deus, ficamos um pouco desatentos é as estratégias do inimigo. Porque o inimigo, ele não tem poder nele mesmo. Tudo que ele faz é sob a permissão de Deus. Mas ele tem um exército organizado. E a própria palavra diz, né, que nós devemos vigiar. Lá em 1 Pedro 5:8, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, as estratégias do inimigo, elas vão parar aonde? Na minha vigilância. Se eu estou vigilante, eu estou com a armadura. Eu estou treinado para usar a minha espada, que é a palavra de Deus. Eu estou como aqueles homens dos 300 de Gideão, preparados para começar a qualquer momento o meu embate. Aqueles 300 que foram selecionados, eles foram selecionados porque eles estavam ali, vigilantes. Eles não baixaram para beber a água desesperadamente porque eles estavam com sede para suprir a necessidade do momento. Não, eles estavam atentos porque eles entendiam que eles estavam numa situação de guerra. Então, o que é que tem acontecido? As estratégias do inimigo de nos derrubar, de nos vencer, de suplantar a nossa fé, de nos desencorajar, de nos desanimar, tem sido alcançada porque nós, muitas vezes, não estamos na posição de vigilância. Né? A gente é como se tivesse chegado em casa, rebola o capacete da salvação para lá, o escudo da fé para lá, tira aqui, tira acolá, pronto, fica totalmente desprotegido. E aí, quando a gente vê na palavra o Senhor usando o seu servo para dizer vigia, vigia, você não pode se desapegar da armadura, você tem que usar, você tem que estar preparado. Nós estamos aqui por um tempo, mas nós estamos só de passagem, nós somos de outro lugar. A batalha não é uma batalha visível, não é com o seu irmão, não é com o seu próximo, é uma batalha espiritual, onde você vai usar armas espirituais. Fica com a armadura, em posição de batalha, alerta para as estratégias do inimigo. Porque se você não ficar alerta, vai acontecer o quê? Ele vai ficar ao derredor e vai enxergar a brecha, porque ele tem um exército muito bem organizado, e na hora que ele enxergar a brecha, ele dá com força e derruba o crente desapercebido. Porque ele e o seu exército não estão dormindo, e nem estão desatentos, e nem estão vivendo como se o Senhor Jesus Cristo não fosse voltar, não. Eles estão alerta porque eles sabem que a hora deles está chegando. E eles estão indignados e querem tragar o máximo de vidas possíveis. E às vezes nós que sabemos também dessa mesma verdade, estamos vivendo como se ela não existisse. Vivendo no mundo da lua. Já ouviram dizer, já ouviram essa frase? Vivendo no mundo da lua. Às vezes eu vejo situações em que eu penso assim, meu Deus, esse crente está vivendo no mundo da lua. Por causa da situação em que se encontra a vida espiritual. Então, como é que nós podemos vigiar, irmã? Não estou entendendo, não. Lendo
a palavra, orando e jejuando. Esses são os 3 mecanismos que nós devemos utilizar para vencer as estratégias do inimigo. Ele não tem poder, mas ele tem a permissão de Deus diante das nossas escolhas. Ele não é Deus, mas ele é o chefe de toda a força do mal. E como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, ele batalha contra nós. Ele está sim tentando nos derrotar. E se nós ficarmos nessa posição de não, mas não é comigo não, isso aí não é para mim não, aí ele vai conseguir nos derrotar. Você já prestou atenção que aquela pessoa que enfrenta a vida assim de frente, que enfrenta os problemas de frente, ela não vive no fundo de uma rede chorando, derrotado, desesperado, porque ela encontrou nessa posição de eu vou para a guerra, eu vou para a batalha, nem que eu morra amanhã, mas eu vou viver direito até o último suspiro de vida. É uma pessoa que vive diferente, porque ela enfrenta a vida como sendo vida. Mas tem gente que enfrenta a vida como se fosse um castigo, a morte, o fim, arranca os cabelos por qualquer coisa, não entende que nós estamos aqui de passagem. Tudo o que acontece na nossa vida, o que é que a Bíblia diz? Tem um propósito. E um dia nós vamos estar lá no lugar onde não há mais dor, não há tristeza, não há pranto, não há solidão, não há nada. Então, agora nós estamos aqui em posição de guerra. Soldados alistados para a guerra. Quem foi que nos alistou? Ele não alistou só fulano e ciclano, não. É tanto que quando ele chama para ir, ele não diz assim, vá, irmã Claita, por todo mundo e prega o evangelho. Ele disse, ide. Todo mundo. Todos os que o viram. Todos os que foram alcançados, todos os que foram salvos. Estão incluídos aí nesse chamado. Então, essa batalha, ela é real, mas ela é invisível. E por causa disso, muitas pessoas ficam desatentos e acabam caindo nas armadilhas de Satanás, que incluem o quê? As armadilhas dele. O que é que elas tentam fazer? Provocar o desânimo, nos tentar nas nossas falhas, nos tentar na nossa falta de perdão, nos tentar no nosso medo, nos tentar nos acusando e nos impulsionando a atitudes que desagradam a Deus. Essas são as tentativas do inimigo. Esse é o caminho pelo qual ele quer que nós enveredemos. Mas nós não podemos ignorar esse inimigo que nós temos, que age para nos destruir, mas entendendo que ele só pode fazer isso sob a permissão de Deus. E por isso nós estamos a salvo debaixo da suprema e gloriosa vontade de Deus. Aí vamos agora detalhar as 3 armas espirituais do cristão. A palavra de Deus, como a gente já leu e já disse aqui, lá em Efésios capítulo 6, vai dizer claramente que é a espada do Espírito. E como é a espada do Espírito, é o Espírito quem vai nos ajudar a manejá-la. Por isso que quem lê a palavra sem a orientação do Espírito, sem pedir a inspiração do Espírito, é como se estivesse lendo um jornal. Lê, mas não entende nada. Lê, mas não absorve nada. Lê, mas não serve para nada. Por quê? Porque está lendo como quem lê um jornal. E a palavra, ela foi inspirada pelo Espírito. Ela é direcionada pelo Espírito e é o Espírito quem revela os detalhes que estão, por acaso, encobertos. Então, quando nós vamos ler essa palavra, para usá-la como uma ferramenta, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito. Espírito Santo, me ajuda a entender. Espírito Santo, me ajuda a colocar em prática. Espírito Santo, como é que eu uso aqui? Eu não estou conseguindo, eu não consigo materialmente, fisicamente usar a palavra aqui, nessa situação. E como é que eu uso? É o Espírito quem dá as orientações
porque é dele que vem a inspiração. E aí a palavra ela é uma arma de defesa, mas ela também é uma arma de ataque. E como diz lá em 1 Pedro 2:2, ela é através dela, da palavra de Deus, que nós crescemos espiritualmente. Nosso leite racional, que nos ajuda a crescer espiritualmente. Crente que não lê a palavra é crente fraco. É crente caldo de batata, que não mata nem a fome dele e nem a fome dos outros da palavra. Não tem nada para ninguém, porque não tem nem para si mesmo. Crente que não lê a palavra, um vento derruba, porque não tem firmeza. A primeira investida que o inimigo dá, ele mesmo se enrola com a palavra. É como se ele tivesse uma espada que pesa 100 quilos, mas ele não conseguisse levantar 50. Então, quando ele desembanha aqui a espada que vai tentar se defender, ele leva uma queda com espadas e tudo. Sabe aqueles desenhos animados que você assiste, que uma pessoa bem pequenininha vai desembanhar a espada e se enrola todinho com a espada e cai no chão? Pronto, é o crente que lê a palavra como jornal, ou que não lê a palavra, ou que lê uma parte da palavra e outra não. Então a orientação é que você saiba manejar bem a palavra de Deus. E como é que você aprende a fazer isso? Através da orientação do Espírito Santo. É somente através da orientação do Espírito Santo que nós conseguimos isso. Aí eu não poderia deixar de ler esse texto de Mateus, irmãos, que é um texto muito conhecido, mas que às vezes parece que passa despercebido. Mateus 6, Mateus 7, aliás, texto muito conhecido, 7:24, que fala sobre os dois fundamentos, diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouve e pratica, ou lê e pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esse texto define muito bem como é esse manejo dessa arma. Não adianta você ler e não praticar, você ouvir e não praticar. É como se você tivesse a espada e não usasse. O inimigo vem lhe atacar e você tem a espada, mas está, sei lá, totalmente despreparado, né, para utilizar. Então, aquele que ouve e que pratica, aí sim, essa arma funciona como arma de defesa, de ataque, e a pessoa permanece firme, independente da circunstância que ela viva. A segunda arma que é detalhada aqui é a oração, né? A oração, ele coloca aqui como arma. Eu vejo a oração como um complemento, né? Como algo que nos ajuda em todos os sentidos, interno e externamente. E ele até coloca que ela está aliada à questão do escudo, né? Como se ela estivesse fazendo a ligação em todas as peças do escudo, da armadura, aliás, para que você estivesse protegido, para que você consiga estar protegido. A orientação é orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então você ora em todo o tempo e você lê a palavra, e associando esses dois elementos, você consegue resistir às ciladas e às astúcias do inimigo e permanecer na sua jornada, na sua caminhada. Esse exercício da oração nos ajuda a manter a nossa intimidade com Deus. Ele não é o nosso general. Nós não estamos no meio de uma batalha espiritual. Então nós precisamos ouvir a orientação do general. Recua, avança,
por aqui, por acolá, né? Guarda a espada, usa a espada. Não é assim não que o general vai orientar? Vá para trás da trincheira. É o general quem vai orientar. Quando você ora, você adquire intimidade suficiente para escutar a voz do general, para interpretar a voz do general, para identificar a voz do general. Tem uma voz que está falando, está mandando eu ir por aqui, mas não é a voz do general. Eu não vou. Tem uma voz que está mandando eu desembanhar a espada, mas não é a voz do general. Estou percebendo aqui, não é não. Eu conheço. A voz do general não é essa. Então eu não vou. Quando você ora, você adquire intimidade e condição através do Espírito Santo. Não é porque você vai orar tantas horas, não é a quantidade, porque Deus não tem essa questão da quantidade, é a qualidade, é a disposição do coração, é você estar ali por inteiro na presença do Senhor. E aí você vai adquirir intimidade com Deus para identificar a voz dele e ouvir a orientação do seu general para usar de forma adequada a armadura, a espada do Espírito e combater as setas que o inimigo lança na sua vida. Quanto menos você ora, menos intimidade você tem. Quanto menos intimidade você tem, mais fácil é de você confundir a voz do general com a voz de outro que não seja o seu general. Mas é tão parecido. É mesmo que está vendo. Mas se você estiver vivendo uma vida de oração, você terá intimidade suficiente para identificar a voz do Senhor e diferenciá-la de outra que por acaso esteja querendo lhe enganar. E isso vai lhe ajudar. A oração fortalece a nossa vida espiritual. A oração nos dá intimidade. A oração nos faz lembrar daquilo que o Senhor nos fez. Naquele momento de oração, o Espírito de Deus fala com o nosso espírito, renova nossas forças, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como a própria palavra diz. E aí, nesse movimento, nós conseguimos seguir em frente e vencer nossas lutas, nossas batalhas do dia a dia. Interessante, irmãos, é como Jesus manda a gente orar, né? O nosso modelo, nosso mestre diz assim: quando você for orar, você vá lá para frente da igreja e fique em pé, assim, dando com os braços, gritando bem alto, para todo mundo ver que você está orando e que você é muito crente. Foi desse jeito, não foi que ele ensinou? Olha aí, tá vendo como vocês estão identificando? Sai, não é a voz do general, não. O general diz assim: quando você for orar, você entra lá no seu quarto, no secreto, você e Deus. Aí o teu Deus que te vê no secreto, Ele vai lhe recompensar pela sua atitude. Ouvir a sua oração. Então, essa questão da oração, irmãos, é algo íntimo. É você e Deus. E é indispensável para a sua caminhada ser uma caminhada vitoriosa. O último elemento é o jejum. O jejum aliado à leitura da palavra e à oração. Não é o jejum para passar fome. Não é jejum que inventa de fazer jejum, mas no fundo, a consciência pesada porque comeu demais e quer emagrecer. Não, não é esse jejum, não. Você não tem nada a ver com jejum que fortalece ninguém espiritualmente. O jejum que se está falando aqui, que é aliado à leitura da palavra e à oração, vai nos ajudar nas nossas guerras, nas nossas batalhas, que não são contra os irmãos, não são contra ninguém aqui da terra, é contra o inimigo das nossas almas, é contra a nossa carne, é contra esse sistema mundano. É o jejum com propósito. É o jejum em que você jejuma para mortificar a sua carne, jejuma para pedir a orientação a Deus, para ouvir mais audivelmente a orientação de Deus, jejuma para ter uma intimidade maior com Deus,
Você jejuma com esses tipos de propósito. Aí esse jejum surte o efeito de fortalecer-nos espiritualmente, né? Nos auxilia nesse processo de intimidade com Deus. E aí eu me lembro de Daniel, né? Daniel queria uma resposta. Ele queria uma resposta de Deus, ele não queria uma resposta do homem. Então ele vai jejuar pela resposta que ele precisava. E ele jejua com esse propósito. E no primeiro momento, né, ele não recebe a resposta na hora que ele imaginava que receberia, ou talvez no tempo que ele esperava que receberia. Então ele jejua e ele continua firme naquele propósito, naquele jejum, e a resposta custa. E a resposta parece que não está chegando. Aí lá, não sei quanto tempo depois, quando Daniel já estava pensando assim, vale-me Deus, não vem mais não. Chega a resposta e diz, o anjo, o Miguel diz, rapaz, eu, parafraseando, claro, eu tive um probleminha lá, mas deu certo, cheguei aqui com a resposta. Mas ele não desistiu de fazer o jejum com a oração, pedindo a Deus a resposta daquilo que ele estava precisando. Não é um jejum sem propósito, não é um jejum só para fazer moda, não é um jejum. E outra coisa, pessoas doentes, pessoas que têm problemas de saúde, que não podem passar muito tempo sem se alimentar, também precisam buscar orientação para fazer esse jejum, para não prejudicar ainda mais a saúde que já está prejudicada. Porque Deus não quer sacrifício de tolo. Se você sabe que tem uma doença, que não pode passar fome, não pode passar muito tempo sem se alimentar, e você faz isso, você está fazendo isso para a sua própria, sei lá, para seu próprio risco aí, sua própria degradação da sua saúde. Isso não vai agradar a Deus. Porque você é consciente de que não pode fazer e está fazendo de teimoso. Então, procura fazer dentro de uma orientação que realmente funcione, que dê certo aí para o seu problema de saúde e para o propósito que você quer colocar diante de Deus. Então, aqui, fechando esse raciocínio, oração, leitura da palavra e jejum juntos como uma estratégia de fortalecimento espiritual para vencer as ciladas, as setas do inimigo. E aí vem o exemplo de Jesus, que venceu o diabo com a palavra. Na leitura que nós lemos, ele estava lá no deserto, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Ele estava sendo tentado, mas ele resistiu à tentação e respondeu ao inimigo usando a palavra. Ele não foi com desaforo para o inimigo, não. Ele usou a palavra. E aí, os princípios da palavra de Deus devem estar presentes na nossa vida, na nossa batalha contra o inimigo. Não é os seus princípios, não é os princípios mundanos, é os princípios da palavra de Deus. Você se apossar da palavra e usar a palavra para combater as hostes infernais. E aí, quando Paulo diz que nós devemos tomar a espada do Espírito como arma de ataque, sabendo utilizar essa espada. Não é usando de qualquer jeito. E agora eu me lembrei de uma irmã. Tem aquele versículo que diz que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, né? Que vai... Tem gente que quer fazer isso, assim, literalmente, né? Se pudesse comprar uma... né? Mas não pode, não. Não é assim que a coisa funciona, não. É sob a orientação de Deus e é para propósitos sadios que essa espada é utilizada. Né? E aí, vivendo em oração, que benefícios eu vou ter vivendo uma vida de oração? O certo é que nós vivemos uma vida corrida, muitos afazeres diários, e às vezes o inimigo quer inculcar na nossa mente essa mania de dizer que não tem tempo de ler a palavra, que não dá tempo orar, que não dá tempo jejuar, e que esse negócio de jejum também já é coisa do passado, que isso nem se usa mais, isso não é coisa para agora. Preste atenção, coloca o capacete.
para essas coisas não penetrarem na sua cabeça. Porque quando você for para a palavra, você vai ver que isso aí é estratagema do inimigo. Porque ele sabe que quando você não lê, e você não ora, e você não jejuma, você fica fraco. Você fica distante, não sei quantas léguas do Senhor, você não consegue mais ouvir direito o comando do mestre. Tá? Então, volta-te para a palavra, gasta tempo falando com Deus. Conta para Deus tudo o quanto você está necessitando que Ele resolva. Então, a prática da oração, a leitura da palavra e o jejum estão como aliados para que nós possamos nos tornar mais sensíveis e íntimos no nosso dia a dia com o nosso Senhor. E não deixe que o dia a dia, não deixe que os afazeres, que a rotina lhe afaste e lhe deixe incapacitado de usar essas ferramentas para combater as hostes infernais. Porque senão qualquer movimento de guerra você vai estar no chão. Né? Tem gente que acha interessante, cansativo, aliás, acha interessante, não, acha cansativo ler a Bíblia e orar meia hora de joelho, parece uma eternidade, mas passa 2 horas passando as páginas do Instagram, assistindo séries, né, filmes. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, não. Eu estou dizendo que você não pode fazer isso e deixar de fazer aquilo. Você não pode trocar, não pode inverter as coisas. Porque você está onde? Numa batalha. Você foi alistado para quê? Para uma guerra. Você tem que estar em posição de quê? De alerta. Você não pode baixar a guarda, porque o inimigo não baixa a dele. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Está aí o estudo maravilhoso nessa noite, que a gente possa continuarmos debaixo da graça do Senhor e pedindo sempre orientação para a gente continuarmos na caminhada, fazendo a vontade do Senhor. Amém? O irmão Paulo vai trazer o louvor, e no louvor do irmão Paulo, a igreja tem a oportunidade de ofertar, né, para a obra do Senhor. Quem trouxe seus dízimos também pode devolver na casa do Senhor. Logo após, a irmã Regiane vem trazer o seu louvor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, eu também cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos continuar na presença do Senhor, aprendendo e adorando, né? Para que a cada dia a gente possa estar firmes, sabendo do propósito que Deus nos chamou. Aleluia. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quantas coisas lindas a contemplar, e em seu nome gente a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. E hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor.
Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quantas coisas lindas a contemplar, e em seu nome gente a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. E hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano és tu, Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O que dizer diante de um Deus que tem feito tantas coisas para cada um de nós? É bem dizer o seu nome na beleza da sua santidade. Da forma aos montes
falamos ou pensamos. É adorar Ele na beleza da sua santidade. Mas essa adoração, ela tem que ser na alegria ou na dor, na doença, na saúde. E em qualquer momento adorarmos o nosso Deus. Amém? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito, oh, aleluia. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar. Vou te adorar, vou me prostrar, 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 Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É desse jeito que o crente tem que viver, é adorando, se prostrando diante de um Deus que é fiel e misericordioso. Quero convidar a irmã Roane, e aqui eu agradeço a oportunidade, logo após do louvor da irmã Roane, o pastor Davi vem trazer as pastorais e ele mesmo finaliza, né, o trabalho nessa noite. Também tenho para a gente saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou. Sangue carmesim
estou, pois um dia condenado Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúdo os irmãos, irmãs e amigos, no nome de Jesus. Graças a Deus pela palavra ministrada e que nós possamos colocá-la em prática para a nossa felicidade, né? Não é para a felicidade dos outros. Se os outros ficarem felizes porque nós colocamos a palavra em prática, é uma riqueza adicional. Mas, especialmente, a gente precisa colocar a palavra em prática para o nosso bem. Porque a gente andando bem, as demais pessoas que estão à nossa volta também estarão bem. Deus seja louvado. Amanhã nós teremos um culto na casa da irmã Geisa. E a irmã Geisa, ela é uma pessoa necessitada de apoio, de visita. E amanhã o culto será na casa dela. Se o grupo Vozes de Júbilo puder ir até ali para essa presença na casa da nossa irmã, seria muito bom. A rua
dela é José Ferreira de Souza, número 16. O Bacurau 1 é meio difícil da gente encontrar as coisas, as ruas são muito parecidas, são muitas, graças a Deus, ali é uma cidade pequena, né? Mas quem conhece onde fica a clínica que tem lá no bairro, entra naquela rua da clínica e na segunda rua à direita, mesmo na esquina, é a casa da irmã Geisa. Não na esquina, mas na casa vizinha à esquina. Me parece que é assim. O José Ferreira, número 16. Então vamos lá, para apoiar, estará ministrando a palavra o nosso irmão Paulo Moraes, substituindo o pastor Ivanildo, que vai amanhã comigo para Aroeira d'Água e Olho d'Água da Bica. E a gente pede aos irmãos as orações para que Deus nos dê vitória e possamos fazer o trabalho que está determinado. Nos pedem oração o diácono Raimundo Francisco e também a nossa irmã Maria de Lourdes. A irmã Maria de Lourdes fez uma cirurgia e pede as orações e a gente deve orar para que a mesma seja vitoriosa em relação à sua saúde. Deus é fiel e Ele é o Senhor de toda majestade. A Ele, portanto, honra, glória, louvor, tributo e ações de graças. Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. O pastor Irani vem para orar e impetrar a bênção apostólica. E a gente vai também orar pelos nossos irmãos e não irmãos no estado do Rio Grande do Sul. O nosso presidente hoje postou um vídeo dando conta da organização de um grupo de oração constante pelo Rio Grande do Sul. E ele pede que nós o ajudemos a orar. Eu recoloquei o vídeo e coloquei a legenda: vamos orar com o nosso presidente. Eles estarão lá, eles estão já orando e a gente deve orar daqui. Na verdade, é distante, mas o nosso Deus é poderoso, atendendo a nossa oração, vai ajudar lá. Essas questões que às vezes a gente coloca como questões espirituais. E não é. O que está acontecendo lá é o que aconteceu aqui em 1985. É bem verdade que aqui é um lugar menor, menos habitado, não dá tanta visibilidade, mas uma cidade como Porto Alegre, com milhares de pessoas residindo ali, a visibilidade é bem maior. E em 1941 aconteceu uma enchente semelhante a essa agora, né? Então não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa desse mundo mesmo. Isso é uma coisa para quem mora dentro do rio. Não deve-se morar dentro do rio, porque
De vez em quando o rio vai procurar o lugar para ocupar. Mas vamos orar pedindo a bênção do nosso Deus. Saúde a todos em nome de Jesus. Eu quero registrar aqui hoje o aniversário do nosso bispo, né? Aniversariando hoje, né? Amém. Deus abençoe. Grandemente. Que dobre, né? Que dobre. Não, dobre não. Vai longe. E o irmão Daniel Filho convoca o varonil para uma reunião breve após o culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus bendito, por esta noite, Senhor, por estarmos neste lugar adorando o teu nome, Senhor, celebramos a ti, rendemos louvor e adoração ao teu nome, Senhor, em reconhecimento, ó Deus, à tua grandeza, Senhor, ao teu cuidado paternal para com cada um de nós, Senhor, teu cuidado especial, Senhor, que tens dispensado sobre a nossa vida, Pai. Não merecemos, ó Deus, mas tu com a tua infinita graça, misericórdia e amor, ó Deus bendito, tens dispensado sobre nós um cuidado todo especial, Pai. Em nome de Jesus, louvamos o teu nome, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, assim como te agradecemos pela vida da tua igreja, Senhor, do nosso bispo que aniversaria hoje neste dia, Pai, ó Deus, por todos aqueles, meu Senhor, que estão completando o ano, Senhor, te louvamos, te bendizemos, no nome de Jesus, Senhor, e apresentamos diante de ti, Senhor, diante do teu altar, ó Pai, todo o teu povo sobre a terra, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor da glória, a tua igreja militante sobre a terra, Senhor, nós colocamos diante do teu altar, Senhor, diante das tuas mãos, em tuas mãos nós entregamos a tua igreja, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, Senhor, porque tu és o Deus desta terra, tu és o Deus do universo, tu és o Deus criador de todas as coisas, tudo está em tuas mãos, Senhor, tu tens o domínio sobre todas as coisas, tu és Senhor dos céus e da terra, Senhor, por isso colocamos a tua igreja em tuas mãos, Senhor, e pedimos, ó Pai, o teu agir, o teu mover, Senhor, para com, ó Pai amado, o estado do Rio Grande do Sul, a tua igreja naquele estado, Senhor, aquelas vidas, Senhor, que ali estão sendo impactadas, Senhor, por aquela catástrofe, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, e o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, abra o coração daquele povo, Senhor, dos que ainda não te conhecem, dos que estão rendidos ao pecado, Senhor, dos que estão rendidos, Senhor, às práticas ocultas, meu Deus, em nome de Jesus, abre o coração, abre o entendimento, Senhor, que a tua igreja ali seja farol, que a tua igreja ali seja luz, ó Deus bendito, para anunciar a tua palavra, para que aquele estado seja impactado agora, Senhor, com a tua palavra, com a tua presença, Senhor, com salvação, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai bendito, entregamos em tuas mãos e rogamos a tua bênção, Senhor. Abençoe o restante desta semana, o trabalho da tua igreja, Senhor, meu Deus bendito, em nome de Jesus, estenda a tua mão, Senhor, e abençoe grandiosamente para a glória e para o louvor do teu nome. Te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.